Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Débora Romanini do marketing da Danfoss e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Conheça a divisão de High Pressure Pumps da Danfoss, com o engenheiro de vendas Anderson Ferreira. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos pela presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verá a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos nossos apresentadores. Logo abaixo, está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, links para downloads de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo este campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível ou agendar uma reunião com o time de vendas enviando um e-mail. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar este webinar em suas redes sociais e se inscreverem na nossa newsletter. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso a câmera do apresentador ou os slides fiquem travados, por favor, atualize a tela do seu navegador. Pedimos que ao finalizar este webinar respondam à nossa pesquisa de satisfação, que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora passo a palavra ao Anderson para que possa seguir com a sua apresentação. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Débora. Muito obrigado pela introdução, pelo esclarecimento de uso da ferramenta. Boa tarde a todos que estão participando deste webinar. Estou aqui junto com a Débora, me dando esse suporte, e também juntamente com meu colega Felipe Barra, que estará dando suporte para mim, referente a dúvidas durante a apresentação. E no final da apresentação estarei também sanando algumas dúvidas, caso ainda não, as dúvidas não tenham sido sanadas durante a apresentação. Bom, prosseguindo com a nossa apresentação, primeiramente gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Anderson Ferreira, possuo formação em Engenharia de Produção Mecânica pela Unip. Aqui estão os meus contatos também, né? Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Tem meu celular e meu e-mail. Eu estou trabalhando na Danfoss já fazem 10 anos, né? Então, passei por alguns segmentos, algumas divisões dentro da Danfoss. Iniciei como estagiário, dentro do serviço de atendimento ao cliente, o SAC, e ali passei pelas divisões de refrigeração comercial, refrigeração industrial, automação industrial, e agora, por fim, né, desde dezembro do ano passado, estou atuando como vendedor externo sênior na divisão de High Pressure Pumps. Atualmente sou responsável, né, pelo atendimento aos OEMs, fabricantes, aos distribuidores e usuários finais em todo o Brasil e também dou suporte para a América Latina, referente à divisão de High Pressure Pumps da Danfoss. A princípio eu vou falar um pouco sobre a Danfoss, para quem não conhece ainda a história da Danfoss, né, mas a Danfoss ela foi fundada por Mats Clausen em 1º de setembro de 1933, né, então esse ano iremos completar 90 anos de companhia, desde a sua fundação. É uma empresa que cresceu individual, né, de forma individual, e se tornou líder mundial em diversos segmentos, e tudo isso possibilitado pelo foco, claro, em engenharia inovadora. A Danfoss é uma empresa dinamarquesa e possui diversos segmentos que estaremos falando mais à frente. E um desses segmentos seria a Danfoss Power Solutions, que é a nossa divisão de hidráulica, né? Hoje representa o maior número de vendas dentro do grupo, né? 50% das vendas são provenientes da divisão de Power Solutions. A segunda divisão seria a Climate Solutions, que representa 31% das vendas mundialmente da Danfoss, e a terceira divisão da Danfoss seria a Danfoss Power Electronics e Drives, que representa 19%. E aí cada uma tem as suas especificidades com relação ao faturamento, ao número de empregados, né? Vocês podem estar vendo na tela aí. Então é uma empresa mundialmente conhecida em diversos segmentos e atua nessas 3 principais divisões, né? Dando continuidade,
ainda um pouco sobre a história da Danfoss, né? Aqui eu trouxe um slide para poder falar um pouco sobre os primeiros produtos por segmento, né? Então, em 1933, quando a Danfoss foi fundada pelo Mads Clausen, né? A empresa ela se iniciou com um projeto do Mads Clausen de uma válvula de expansão termostática para sistemas de refrigeração, né? Então, estamos vendo aqui à esquerda, né? Então, esse foi o primeiro produto que foi desenvolvido pelo nosso fundador e é onde se iniciou a Danfoss, né? E aí, uma década depois, em 1943, tivemos um outro lançamento, no caso, para aplicação em aquecimento, né, em heating, onde foi desenvolvido ali um termostato de radiador, né? Então, a Danfoss inventou aí o primeiro termostato de radiador no mundo. Em seguida, em 1961, a Power Solutions também, né, se criou essa divisão com o projeto, né, e início das vendas aí do motor orbital hidráulico, né, para atender aí o mercado de máquinas agrícolas e construção. E pouco tempo depois, em 1968, tivemos aí também o primeiro produto da divisão de drives, né, sendo aí a primeira empresa a produzir aí em massa drives para controle de velocidade variável corrente alternada. Tá? Então, só para vocês conhecerem um pouco a história da Danfoss. Alguns fatos principais referente à Danfoss, né? Hoje a Danfoss emprega no mundo aproximadamente 42 mil funcionários, né? A Danfoss possui vendas mundiais em mais de 100 países, possui 97 fábricas em mais de 20 países, né? É uma empresa privada, não possui negociações em bolsa de valores, e sua matriz fica em Nordborg, na Dinamarca, né? E aqui nesse mapa estamos mostrando aqui, para vocês terem uma ideia do mercado da Danfoss, né? A porcentagem de cada um. Então temos aí as Américas representando 37% do faturamento da Danfoss, Europa 35%, e Ásia 28%, tá? Os mercados que atuamos, né? Então, nós atuamos nos mercados, nos segmentos, né, de edifícios comerciais, indústrias, alimentos e bebidas, hidráulica móvel e industrial, há também aplicações com energia e recursos naturais, né, parte residencial, marinha e offshore, energia distrital, veículos e transportes, tratamento de água e esgoto e refrigeração e ar-condicionado. Para todos esses mercados, todos esses segmentos, a Danfoss possui produtos para estar fornecendo aí para esses mercados, ok? Agora que a gente conheceu um pouco, né, referente a Danfoss, especificamente, falamos um pouco aí sobre algumas informações da Danfoss, agora vamos falar um pouco sobre a divisão de High Pressure Pumps, que é o objetivo deste webinar, né, para que vocês possam conhecer um pouco essa divisão que, de certa forma, ela é nova no Brasil e na América Latina, porém já existe há muito tempo. Então, tudo começou, né, com desenvolvimento iniciado por Jürgen Mads Clausen, que é o filho do fundador da Danfoss, né, e o diretor e um dos diretores também da divisão de hidráulica da Danfoss em 1989, que por coincidência é o ano em que eu nasci, né, então tem essa coincidência aí bem interessante. E aí logo em seguida, em 1990, né, um ano após aí, foi desenvolvido aí, né, teve o desenvolvimento de produto, né, e o plano de negócios foram iniciados, né, com o objetivo aí de atender a indústria alimentícia, que na época sofria com problemas, né, com relação à contaminação, com vazamentos de óleos hidráulicos, né, por conta que na época não existia aí uma solução, né, para estar utilizando a água. Então, justamente o intuito, né, e o desejo aí do filho do fundador da Danfoss, né, era justamente agregar, né, um produto que pudesse atender o mercado que necessitava aí no momento. E aí, em 1994, né, tivemos a introdução dos produtos NES no mercado, né, que seria o primeiro nome que foi dado, né, à divisão de High Pressure Pumps, né, também conhecido como HPP, e aí onde foi desenvolvido aí as bombas de pistão axial, que na verdade a Danfoss já possuía essas bombas de pistão axial, porém para aplicações com óleo hidráulico e não para água. E aí, em 1989, que o filho do fundador teve esse desejo, né, essa ideia de estar desenvolvendo a partir dessa tecnologia de bombas de pistão axial, porém para aplicação com água, né? E aí foi feita aí a fábrica, né, da divisão de High Pressure Pumps, né, em Nordborg, na Dinamarca. Em 1997,
né, a Danfoss também teve o desenvolvimento de novos produtos para aplicações com água em alta pressão, né, dentro da divisão NESSI. E em 1998, a aplicação de novos segmentos, né? Então, tivemos novos segmentos em indústria de madeira, combate a incêndio, aplicações em umidificação, né, e limpeza industrial. Daí a divisão foi crescendo, né, agregando novos produtos, novos segmentos em que ela estava atuando. E aí, continuando, em 2002, a Danfoss também usa essa mesma tecnologia de bomba de pistão axial que ela já havia desenvolvido para água, né, com base nas bombas de óleo hidráulico, para também desenvolver essa mesma tecnologia, porém para aplicação em osmose reversa, né, de água do mar. Então também se iniciou aí outra família de produto dentro da divisão. Em 2006, 2008, ali meados, teve uma solicitação de um cliente, né, a Maersk, que também solicitou ali a possibilidade de teste em campo, né, em uma plataforma offshore, e aí foi o início, né, de um projeto também de um modelo de bomba específica para esse segmento de petróleo e gás. Em 2009, né, tivemos aí também o lançamento, né, dos recuperadores de energia isobárico, né, então a Danfoss lança o seu primeiro recuperador de energia isobárico, né, o modelo iSave, para aplicações em sistemas de dessalinização, né, para plantas de pequeno e médio porte. E em 2010, né, a Danfoss, aí, depois de ter tido essa oportunidade de ter desenvolvido as bombas CLP, e aí ela estudou esse mercado de petróleo e gás e encontrou aí uma nova área de negócios, né, e um novo plano de negócios foi iniciado e acelerado aí para poder atender esse mercado. Em 2022, né, tivemos aí um recente lançamento aí do nosso MPE 70, né? Então, com o lançamento desse novo recuperador de energia isobárico ativo, né, também pudemos aí atender aí plantas de dessalinização de água do mar de médio e grande porte, tá? E aí, talvez vocês estejam se perguntando, né, por que o primeiro nome da divisão se chamava Ness, né? Então, o nome Ness se deu origem aí através da lenda do monstro do Lago Ness, né? Onde todo mundo ouve falar dele, mas ninguém nunca ouviu, né? Então, trouxe essa curiosidade aí para vocês também, né? Então, por se tratar de um projeto inicialmente secreto ali dos diretores da divisão de hidráulica, né? Muitos ouviam falar desse novo projeto, porém, ninguém nunca havia visto, né? Literalmente essas bombas para aplicação com água. Então, depois, né? Quem tiver interesse aí, recomendo que pesquisem a respeito dessa história do monstro do Lago Ness, que é bastante interessante. Nós temos, né, presença local, né, na parte da divisão de High Pressure Pumps, então temos presença local e global, né, então a nossa fábrica fica na Dinamarca, né, em Nordborg, conforme eu já havia comentado. Temos presença global aí em 33 países, né, tanto parte de vendas como serviços, né, e tudo isso aí, né, se tornando um provedor de soluções globais, né, e temos aí a nossa própria equipe de vendas apoiada por parceiros localizados em todo o mundo, né? Então, a nossa organização global de serviços oferece uma rápida manutenção, né, e confiável para todas as nossas aplicações em qualquer lugar do mundo. Agora eu vou estar falando um pouco sobre os nossos produtos, então, para que vocês possam conhecer um pouco mais. Já abordamos aí a parte da história da Danfoss, né, e também um pouco a história aí da divisão de High Pressure Pumps dentro da Danfoss. E agora vamos conhecer um pouco aí o nosso portfólio de produtos. Então a Danfoss, né, possui aí décadas de experiência no desenvolvimento de componentes para aplicações críticas, né, incluindo muitos desenvolvimentos pioneiros e com foco sempre na melhoria do consumo de energia como objetivo final. Então são diversas tecnologias e um único parceiro. Então dentro da divisão de High Pressure Pumps nós temos aí, né, o produto principal, que são as bombas de alta pressão de pistão axial, né, deslocamento positivo, tá? Então a gente vai falar um pouco mais detalhadamente aí à frente. Temos também, para trabalhar em conjunto com essas bombas de pistão axial, né, no caso, para aplicações de dessalinização de água do mar, os recuperadores de energia isobárico, né, então também é um produto inovador aí da Danfoss, né, que tem contribuído aí para que os sistemas possam ter uma alta eficiência energética. E ainda dentro da divisão, né, do segmento, nós temos também válvulas solenoides, válvulas de retenção, válvulas de alívio,
né, e todas para aplicações em alta pressão com água. Temos também a parte de acessórios, né, que complementam a nossa linha de produtos. Então temos ali os filtros, né, para poder estar instalando ali juntamente com as bombas, estarem protegendo as bombas. Temos a parte de kits de acoplamento, né, para também estar montando as bombas nos motores elétricos, mangueiras, né, temos também bicos aspersores, né. Então vamos falar um pouco mais detalhadamente conforme a apresentação. Falando aqui especificamente das bombas de pistão axial, né, os modelos APP, e APPS e APPWHC, essa família de bombas da Danfoss, elas são projetadas para uso em aplicações de osmose reversa, né? E aí quando a gente fala osmose reversa, existem diversas formas de estarem utilizando osmose reversa. Porém, essas bombas, elas são mais adequadas para água do mar, água salobra, água residual, chorume e também alguns tipos de fluidos mais agressivos e corrosivos, né? As bombas, elas podem ser fornecidas como um conjunto, né? Bomba e mais motor elétrico. Então também temos a opção de fornecer as bombas já com motor elétrico, né? Ou somente também a bomba como tal. E as bombas, né, elas podem facilmente aí ser expandidas para cobrir vazões mais altas, operando aí com mais unidades em paralelo, né? Então, falando um pouco mais de alguns detalhes técnicos, né? Essas bombas, elas possuem vazões que vão desde 0,15 metro cúbico hora até 92 metros cúbico hora. Porém, se em algum equipamento, né, em algum projeto, as vazões forem maiores, podem estar utilizando, conforme eu comentei, né, bombas em paralelo para atender a demanda da vazão do projeto. Os ranges de pressões variam de acordo com alguns modelos de bombas, né, e tamanhos, mas temos aí pressões a partir de 10, 20, 30 bar, pressão mínima de trabalho, até pressões máximas de trabalho de 83 até 120, tá? O material do corpo dessas bombas são feitos em aço inox duplex, partes, né? Super duplex, porém o modelo APPS é totalmente em super duplex, e algumas partes internas, principalmente as que possuem movimentos, né? Elas são revestidas com termoplástico reforçado com fibra de carbono, também conhecido como PIC. Então essa é a bomba modelo APP, né, família APP, que são mais voltadas aí para aplicações de dessalinização de água do mar, água salobra, ou outras aplicações com fluidos mais agressivos e corrosivos. Dando sequência, também temos dentro do nosso portfólio, desculpa, as bombas PH. Essas bombas, elas são projetadas para uma variedade de aplicações, né? Mas todas voltadas para água encanada, né? Ou água de torneira, água tratada, como queiram. E tais como sistemas hidráulicos estacionários, imóveis, sistemas de incêndio, né? De combate a incêndio, processos de lavagem e limpeza e também sistemas de umidificação. Da mesma maneira, as bombas também podem ser fornecidas conjunto motobomba, né? Ou apenas somente a bomba, e também, né, podem ser facilmente expandidas para cobrir vazões maiores, né, trabalhando com unidades em paralelo. Então, as bombas Danfoss PAH possuem aí vazões em litros por minuto de 1 até 147, né, litros por minuto, com range de pressão também de acordo com os tamanhos, né, variando aí de pressão mínima de trabalho 10 ou 30, até 80, 140 ou 160, né, vai depender aí do tamanho da bomba, onde os materiais da bomba são em aço inox 304, tá? Então, e com relação às vazões, né, como eu comentei, podem ser facilmente atendidas maiores vazões, trabalhando com elas em paralelo. Também temos as bombas PHT, né, que também é uma bomba basicamente similar à bomba PH, porém tem algumas características diferentes, e são bombas especificamente projetadas para uso com água técnica, né, tais como a água ultrapura, que foi submetida aí a alguns passos, né, de osmose reversa, né, água deionizada,
água desmineralizada, então já é uma bomba a ser utilizada com uma água mais purificada. Da mesma maneira também podemos fornecer o conjunto motobomba ou simplesmente só a bomba, né, e kits de acoplamento também, né, caso optem por comprar os motores separadamente, nós podemos fornecer as bombas e o kit de acoplamento, assim facilitando, né, para que vocês possam fazer a montagem, ou fornecemos a bomba já com motor elétrico montada de fábrica. As bombas PHT possuem vazões que vão de 0,7 litros por minuto até 354 litros por minuto. Os ranges de pressão também são similares da PH, dependendo do tamanho da bomba, né, do modelo. Pressão mínima de trabalho de 10 ou 30 bar, até pressões máximas de 80, 140 e 160. Essas bombas possuem alguns modelos fabricadas com materiais de aço inox 304 e outros modelos em aço inox 316, né? E aí algumas partes também ali são reforçadas com o PIC. Temos também ainda no portfólio de bombas, né, as bombas PHTG. Essas bombas são especificamente projetadas para o uso em turbinas a gás, né, aplicações em turbinas a gás ou outras aplicações similares. E essa bomba também é aplicável somente aí com água ultra pura, né? Então águas aí que passaram aí por múltiplos processos de osmose reversa, ou então uma água deionizada, uma água desmineralizada, né? Fornecemos também conjunto motobomba, conforme as demais, né? E elas possuem aí vazões também desde 0,7 litros por minuto até 354 também. Range de pressão também, desde a mínima, variando aí de 10 a 30, conforme o modelo da bomba, né, o tamanho da bomba, até 80, 140 e 160 bar. Ela, da mesma maneira, também possui algumas bombas fabricadas em aço inox 304 e outras em 316. Agora, trazendo algumas informações a respeito das bombas, né, um comparativo, na verdade, referente às bombas de pistão axial, né, deslocamento positivo, com relação às bombas centrífugas. As bombas de pistão axial, elas oferecem, né, até 92% de eficiência total, né, em comparação aí com 60% e 80% das bombas centrífugas, né. Outro detalhe importante é que as bombas de pistão axial de deslocamento positivo da Danfoss, né, todos esses modelos que eu falei anteriormente, elas têm uma característica diferente com relação às bombas centrífugas. A vazão delas não varia, né, conforme a alteração da vazão. Então, mesmo que você tenha alterações dentro do equipamento, né, do processo ali de pressão, ela vai manter a mesma vazão, né, por ser uma bomba de deslocamento positivo. Diferente da bomba centrífuga, né, que a bomba centrífuga ela tem uma curva totalmente atrelada à pressão de trabalho. Então, conforme você altera a pressão de trabalho, consequentemente, você altera a vazão dela. Então, as bombas de pistão axial da Danfoss, além de serem bombas compactas, né, quando estamos falando de aplicações de alta pressão, elas também têm essa questão de maior eficiência comparado às bombas centrífugas, que são bastante conhecidas no mercado. Então, eu trouxe aqui esse gráfico para que vocês possam estar verificando, né, uma vez que as bombas centrífugas, elas têm os pontos de melhor performance dela, que isso vai depender da pressão e vazão que ela vai trabalhar, né? Então, por isso que tem essa variação de eficiência, tá? Então, as bombas da Danfoss são mais eficientes que bombas centrífugas. Agora vamos falar um pouco sobre os recuperadores de energia, né? Ou dispositivos de recuperação de energia isobárico. A tecnologia isobárica, né? Ela é conhecida por ser a tecnologia mais eficiente em termos energéticos no mercado, né, oferecendo até 94% de eficiência. E os recuperadores de energia, né, da Danfoss, o iSave e o MP70, eles podem ser fornecidos também como conjunto, né, recuperador e motor elétrico, né, uma motobomba, ou apenas o recuperador de energia como tal. E da mesma maneira que as bombas, né, em caso de projetos onde a vazão
acaba sendo maior do que a capacidade do equipamento, também podem ser aplicados unidades em paralelo. Então aqui eu trouxe alguns modelos, os modelos de recuperadores da Danfoss, né? Então temos o iSave 21, que possui aí uma vazão de 6 a 22 metros cúbicos hora, o iSave 40, que possui aí vazão de 21 a 41, iSave 50, de 42 a 52 metros cúbicos hora, e o iSave 70 e o MP 70, de 50 a 70 metros cúbicos hora. As pressões de trabalho também variam um pouco de acordo com o modelo, né? Então, sendo o iSave 21 e o iSave 40, pressões mínimas de 15/20 até 83 bar. E o iSave 50, 70 e MP 70, pressões mínimas de trabalho 40 até 83. Ambos são fabricados em aço inox duplex, né? Algumas partes em aço inox duplex e super duplex, e também algumas partes internas possuem esse revestimento com termoplástico reforçado com fibra de carbono, o PIC. Falando um pouco ainda sobre algumas características do iSave, né, só fazendo um comparativo aqui com outros recuperadores de energia isobárico do mercado, o da Danfoss possui alguns benefícios, né? Então aqui a gente pode falar um pouco sobre esses benefícios. O da Danfoss, ele possui um motor elétrico acoplado no único equipamento, né? Então você adquire uma única peça, um único equipamento, e ali você tem o motor elétrico, você tem a bomba booster e o trocador de pressão, né? Que é o que se torna o recuperador de energia isobárico. Comparando com outros modelos, né, de recuperadores de energia, ele acaba sendo mais compacto e também acaba ajudando aí com a relação com o custo, né, para a fabricação do equipamento como um todo, né? Porque aqui nós temos o recuperador, o trocador de pressão, né, que seria o recuperador isobárico, porém é necessário adquirir de forma separada um motor elétrico que vai estar tocando a bomba booster, mais alguns pedaços de tubulações, então você vai ter custo com soldas, né? E aí também tem medidor de vazão que é necessário para que possa controlar a vazão e ali fazer um controle do trocador de pressão, né, do recuperador, e mais tubulação. Então isso faz com que você tenha uma redução aí de espaço, né, e custos extras com os componentes, né? E aí, além disso, você também economiza energia, e fora que você também tem o controle, né, de rotação do recuperador, e aí você não tem problemas com sobregiro, né, e nem com sobrevasão também. Então, tem alguns benefícios aí que o produto da Danfoss, né, o recuperador de energia da Danfoss tem comparado com outros recuperadores de energia do mercado. Falando um pouco agora sobre as válvulas solenoides, né? Então falamos a partir das bombas e os recuperadores, que são os principais produtos aí da divisão de Recapacity Pumps, e agora vamos falar sobre as válvulas que complementam o nosso portfólio de produtos, né? Então temos as válvulas solenoides modelos VDH e VDHT, né? Que são válvulas duas vias ou então duas vias, né? As válvulas solenoides VDH e VDHT são projetadas para diversas aplicações em alta pressão, né, para fluidos neutros e compatíveis com os materiais de vedação e do seu corpo, né? E esses, os meios mais típicos, né, utilizados, que utilizam as nossas válvulas, são água, fluidos de limpeza e óleo leve de aquecimento, né? Então, mas a maioria são todas aplicações com água. E as aplicações mais comuns aí são sistemas de lavagem, sistemas de limpeza estacionária de alta pressão, umidificação em diversos processos, combate a incêndio e sistemas de supressão de poeira. As válvulas solenoides possuem vazões que vão desde 2 litros por minuto até 150. Range de pressão, para alguns modelos partem de 0, porém outros têm um range mínimo de pressão, né, diferencial de pressão, e vão até 210 bar também, variando essa pressão máxima de acordo com o modelo. As conexões também variam desde 1/4 até 1 polegada. Temos opções também com conexões C-Top 3, né, que são montagens manifold.
E também o material do corpo dessas válvulas são em aço inox 304 e as vedações são em Teflon, FKM e FPM. Né? Então aqui temos uma foto aqui de alguns modelos, né, para que vocês possam também ver, e todas para aplicações em alta pressão, principalmente com água. Falando um pouco ainda de válvulas, né? Temos as válvulas de retenção, modelo VCH. As válvulas de retenção VCH permitem fluxo apenas em uma direção, né, protegendo assim a bomba do fluxo reverso do fluido na saída. E essas válvulas, elas tipicamente são usadas em conexões com as bombas de pistão axial modelos PAH, PHT e PHTG. Tá? Então, normalmente quando fornecemos as bombas, né, dessa família, também acabamos fornecendo aí até por recomendação, né, de instalação de uma válvula de retenção na saída da bomba, a fim de proteger a bomba, e aí fornecemos essas válvulas que aí temos algumas variações, né, com relação à vazão, que vão desde 30 litros por minuto até 150, e também ranges de pressões que variam aí das pressões mínimas desde 0,3 ou 0,5 até 160, 250 ou 300 bar. Conexões também temos variações conforme o modelo, de 3/8, meia ou 3/4, e o material do corpo dessa válvula é em aço inox 304 e vedações em FKM. Falando um pouco sobre as válvulas VCM, também permitem fluxo apenas numa direção, né, protegendo assim a bomba, e essas válvulas são tipicamente utilizadas aí com as bombas de pistão axial modelos APP, APPS, APPWHC. As vazões dessas válvulas vão desde 11,5 metros cúbicos hora até 92, range de pressão variando aí também de acordo com o modelo, e aí partindo de 0,2 até 0,5, e de pressão mínima e máxima de 70 até 120. Conexões de entradas também variam conforme o modelo, e aí indo de M42 até M60, ou até opções com flange, e saída com conexão sempre Vitaulic, né? Então variando aí também desde 1,5 polegada Vitaulic até 3 polegadas. Essa por serem válvulas que vão atuar em conjunto com as bombas para aplicações com água do mar, o material do seu corpo é em aço inox superduplex, e as vedações também variam em FKM, NBR e FPM. Continuando, com relação ao nosso portfólio de válvulas, né, nós temos as válvulas de alívio de pressão, modelos VRH. Essas válvulas de alívio de pressão VRH são usadas para proteger os componentes de um sistema contra sobrecarga, né, como resultado de um pico de pressão, e controlar ou limitar a pressão do sistema, drenando o excesso de água do lado da pressão. As válvulas também, essas válvulas de alívio de pressão, tipicamente são usadas aí em conjunto com as bombas da família PH, PHT e PHTG. Possuem vazões que vão desde 5 litros por minuto até 120, pressões que vão desde a pressão mínima de 10 até 210 bar de pressão. Conexões também variam de acordo com o modelo, partindo de 3/8 até 3/4. O material do corpo é em aço inox 304 e vedação em FKM. Com relação a outros produtos, né, que também agregam o nosso portfólio, temos também a parte de mangueiras e adaptadores, né, que no caso são para complementar aí as aplicações para as bombas modelo APP, as bombas para aplicações com água do mar. As mangueiras e adaptadores possuem conexões Vitaulic e possuem a função de conectar as bombas com o restante do sistema de forma flexível e com redução de ruído. As mesmas são tipicamente usadas aí, conforme eu já comentei, né, com as bombas da família APP, APPS e APPWHC. Aqui abaixo na tabela temos algumas características dessas mangueiras, né, com relação ao raio de curvatura, que variam de acordo com os modelos, né? Então, para ter mais detalhes, é necessário consultar o nosso datasheet. Ranges de pressão também variam, né? Nós temos basicamente 2 tipos de mangueiras, né? Mangueiras de baixa pressão e de alta pressão. As de baixa vão de 0 a 10 bar,
e a de alta pressão de 0 a 80 bar. Conexões também variam de acordo com os modelos de mangueiras. E temos os adaptadores também que variam suas conexões, né? Então, os adaptadores temos aí adaptadores com M42 até M60 e também conexões Victaulic, mangueiras. As conexões das mangueiras, né, de entrada e saída variam de acordo com o modelo e vão desde 1,5 polegadas até 3 polegadas Victaulic. Já o material do corpo, né, o corpo da mangueira é uma borracha nitrílica, reforçada aí com uma trama de aço inox 216, e as conexões, né, nas pontas são em aço inox super duplex. Continuando ainda falando sobre alguns produtos dentro do nosso portfólio, nós temos os filtros, né? Então, os filtros, eles são cruciais aí para o desempenho, manutenção e garantia das bombas, né? Protegendo assim não só as mesmas, mas também a aplicação na qual ela está instalada. E essas mangueiras, elas podem ser usadas em todo o nosso portfólio de bombas, né? Então, todas as nossas famílias aí das bombas APP, APPS, APPWHC e também as famílias PH, PHT e PHTG. Tá? E aí, nossos filtros, eles têm nível de filtragem sendo 2 tipos de filtros, né? Temos o filtro principal, temos algumas versões em 5 micras absoluta, ou então 10 micras absoluta, e temos também a opção de fornecimento de um pré-filtro, que possui 3 micras nominal, né, a nível de filtragem. As vazões também variam de acordo com os modelos e tamanhos. O filtro principal temos variações que vão desde 15 até 1.000 litros por minuto, e o pré-filtro temos variações de 30 até 85 litros por minuto. As conexões das carcaças desses filtros também variam, temos carcaças desde 5 polegadas até 20 polegadas, né, a versão Blue, são os azuis, e conexões são de meia até 1,5 polegada. E já a carcaça vermelha, né, conforme vocês podem estar vendo na imagem ao lado, que é a carcaça de 40 polegadas, as conexões de entrada e saída são de 3 polegadas Victaulic. Os materiais dos elementos filtrantes são em polipropileno, e a carcaça, alguns modelos são em polipropileno, e a carcaça vermelha em polipropileno reforçado com fibra de vidro. Dando continuidade, ainda dentro do nosso portfólio de produtos, temos alguns modelos de bicos aspersores, né, os nozzles. Esses bicos são adaptados para atomizar a água, né, e em sistemas de névoa de água de alta pressão, e são adequados para aplicações em, por exemplo, umidificação, secagem de madeira, combate a incêndio, resfriamento adiabático e etc. Os mesmos podem ser usados com água encanada, né, água tratada, bem como qualquer água tratada como água deionizada e água desmineralizada ou de osmose reversa, né, que são as famosas águas técnicas. Os bicos possuem ângulo de spray de 60 graus, a vazão varia aí de acordo com o modelo, né? Nós temos versões aí que eles chamam de low e high version, e aí os modelos low vão desde 0,42 litros por minuto até 5,74 cada bico, né? E a versão high de 0,05 até 0,42 litros por minuto. O range de pressão na versão low de 100 até 130 bar de pressão, e na versão high de 70 a 100 bar de pressão. Conexões na versão low M13 por 1 milímetro, e na versão high 916, né, conexão 916, passo 24 UNF. Os materiais na versão low é aço inox 316 e na versão high inox 416. Ainda falando um pouco sobre os bicos, né, nós temos uma versão que é de bicos antigotejamento, né, para aspersão de água. Esses bicos, eles possuem uma válvula de retenção embutida, né, a fim de justamente ter essa função antigotejamento, e são adaptados aí para atomizar a água em sistemas de névoa, né, assim como o anterior, né, de água em alta pressão, e são adequados para aplicações como, por exemplo, umidificação, secagem de madeira, combate a incêndio, resfriamento adiabático, etc., conforme falado anteriormente. Os mesmos podem ser usados aí com água encanada e água técnica.
O ângulo de spray também 60 graus, vazão desde 0,05 até 0,273 litros por minuto. Range de pressão que vai desde 70 até 1000 bar de pressão. E conexões aí 12/24 UNC. E o material do corpo, né, de construção, é em aço inox 303. Bom, agora que falamos um pouco aí sobre o nosso portfólio de produto, estarei trazendo também aqui algumas aplicações, né, para essa linha de produtos que a Danfoss possui, desde as bombas, recuperadores, válvulas e os acessórios. Então, uma das principais aplicações dentro do segmento, né, conforme eu já comentei, é a aplicação em osmose reversa de água do mar, né? Então, a Danfoss possui amplo conhecimento em sistemas de osmose reversa de água do mar e lidera a indústria com soluções avançadas de dessalinização, sempre focando na melhoria do consumo energético. Então, aqui eu trouxe um fluxograma, né, para que vocês possam estar vendo, né, um sistema, né, de osmose reversa, onde temos aqui à esquerda a nossa bomba, né, que nesse caso seria uma bomba modelo APP, ou então uma APPS, ou APPWHC, onde o motor, né, da bomba, o motor elétrico, ele é controlado por um variador de frequência, né, que a Danfoss também possui em seu portfólio, né, no caso os modelos VLT. Temos aqui o recuperador de energia, né, o iSave, ou então no caso aqui especificamente é o iSave, mas teríamos a opção do MP70, mas o MP70 seria necessário a inclusão aqui de uma bomba booster, né, que é diferente das versões iSave, que já possuem a bomba booster acoplada no mesmo equipamento, né. E o motor também aqui controlado também pelo variador de frequência da Danfoss. Além disso, né, temos aqui a aplicação também dos transmissores de pressão, que a Danfoss também possui em seu portfólio, porém esses transmissores eles pertencem a uma outra divisão, né, que é a divisão de Sensing Solutions, mas nós podemos também sempre estar ofertando toda a tecnologia que a Danfoss tem a oferecer para o sistema de osmose reversa, né? Então as bombas, o recuperador de energia, os transmissores de pressão, os inversores de frequência e, se necessário, também sensores de temperatura. Além dos filtros, né, que vão aqui para proteção da bomba principal, né, os filtros de 10 micras, que a Danfoss faz recomendação de uso, né. Então, essa seria a aplicação em osmose reversa. Aí temos também aplicação aí para umidificação, né? Então aqui alguns exemplos de sistemas de umidificação. Então temos aí umidificação em sistemas de data center, né? Aqui à esquerda. Então temos aqui a utilização das bombas Danfoss, né? Das famílias PAH, PHT, e temos também a aplicação das válvulas solenoides e dos bicos aspersores. Já aqui ao lado direito temos aplicação aí um sistema de resfriamento adiabático, né, em sistemas de refrigeração, onde também temos a possibilidade de estar utilizando aí nossas bombas de alta pressão, os bicos, aspersores e também as nossas válvulas solenoides. Dando continuidade, outro tipo de aplicação ainda dentro de umidificação, né, porém outras aplicações seriam em fazendas verticais, né, então também tem sistemas de aspersão de água em fazendas verticais. E aí, da mesma maneira, podemos estar utilizando aí todo o nosso portfólio de produtos, né? Desde as bombas, válvulas solenoides, válvulas de retenção, filtros, né? Então, a gente consegue oferecer aí uma gama de produtos aí que possa atender a necessidade da aplicação. Uma outra aplicação ainda dentro de umidificação seria em serrarias, também temos aí aplicações aí com a parte de secagem de madeira, né? Então, dentro do forno ali que faz a secagem da madeira, também tem sistema de aspersão de água por névoa, né? Então, também podemos utilizar aí nossas válvulas, nossas bombas e os picos. E também temos algumas opções também de fornecer uma unidade, né, de umidificação, né? Daí já vai um produto, né, que já seria fornecido pela Danfoss de forma mais completa, onde já vai montado com sistema de filtragem, com válvulas de solenoides de retenção, né, e motor e transmissor de pressão. E então temos essa opção também que está aqui nessa foto
acima ali da ilustração do forno dentro de uma serraria em secagem de madeira. Opa, vou voltar aqui, passou. Aí temos aqui também a aplicação ainda dentro de serraria, né, fazer o resfriamento da serra de corte. Temos a parte de supressão de poeira também, né, que gera muita poeira dentro de uma serraria. Então também é possível fazer essa aspersão de água para controle de poeira, né, supressão de poeira, e conseguimos aí utilizar os nossos produtos. Temos aqui agora a aplicação em combate de incêndio, né, então também temos a opção aí de utilizar as nossas bombas de alta pressão, modelo PAH, as nossas válvulas solenoides, as válvulas de retenção, os filtros pré-filtros. Temos a opção também de estar utilizando aí como bomba booster, né, nossas bombas PAH também. Então, é uma aplicação também bastante interessante que hoje na Europa e Estados Unidos está sendo utilizado de forma muito forte, né, até por conta da questão dos benefícios que essa aplicação com alta pressão gera, né, com relação ao combate a incêndio. Mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, alguns cases aí. Então essa seria mais uma aplicação. Outra aplicação seria também dentro aí das turbinas a gás, né? Então temos aí a possibilidade de estar utilizando também as nossas bombas aí para aplicações em turbinas a gás, né? Então é uma aplicação também bastante interessante e é possível utilizar as nossas válvulas também, então um outro tipo de aplicação. Aqui também falando um pouco mais sobre a aplicação em turbinas a gás, né? Então os pontos onde são utilizados, né? Então a gente pode ver aqui a instalação das bombas, né? Aplicando as bombas aí dentro desse sistema, né? De compressão úmida, de nebulização de entrada, de redução de óxidos nitrosos dentro da turbina, né? Da bomba de combustível também e na parte de purga de água. Então essas seriam as aplicações que a gente tem dentro aí da turbina a gás. E aí temos alguns casos de sucesso que eu também gostaria de estar compartilhando com vocês, para vocês, né, terem essa curiosidade de saber onde nós conseguimos aplicar os nossos produtos. Então temos aqui, né, a aplicação aqui em osmose reversa, né, em um navio da Marinha. Inclusive esse navio é conhecido aí por algumas pessoas, né, foi possível ver esse navio na rede de televisão, né, onde mostrou esse navio dando suporte ali para as vítimas do acidente que teve ali na Baixada Santista, né, com relação à questão do desmoronamento ali e tudo. Então foi enviado esse navio da Marinha ali para poder dar um suporte e acolher as pessoas ali que sofreram com esse desastre natural. E aí, inclusive um mês antes eu visitei esse navio e onde tivemos a oportunidade de fornecer as nossas bombas aí APP, né, para um sistema de osmose reversa de água do mar que fica dentro do navio, né. Então foram nesse sistema utilizam 4 bombas, né, modelo APP 8.2 e 2 modelo APP 1.0, e esse skid, né, é interessante porque ele é bastante compacto, né, então por isso que a Danfoss foi primordial aí na escolha de bombas de alta pressão para esse sistema, por conta de ser uma bomba compacta e que atenderia aí a necessidade do fabricante do skid. Falando um pouco ainda sobre osmose reversa, também temos aplicação em plataformas de petróleo, né? Então temos aí um skid também, né? Esse é um pouco maior, né? Onde ele fornece uma produção de água dessalinizada um pouco maior do que o do navio da Marinha, mas também com o mesmo objetivo, né? Então é um projeto também bastante interessante, né? Então temos aí as nossas bombas aplicadas aí em diversas plataformas de petróleo, né? No Brasil, nos sistemas de osmose reversa de água do mar. Outra aplicação interessante seria na parte de lavador de carcaça bovina, né? Também em frigoríficos, né? Então temos também a possibilidade de estar utilizando nossas bombas, né? Então nessa aplicação aí, por ser uma aspersão de água em alta pressão, né? Tem os benefícios aí de economia de água, né? De manutenção reduzida, né? E não só isso, também melhoria no processo de limpeza, né? Então
tem uma série de vantagens aí com relação a isso, e a escolha da nossa bomba, da bomba da Danfoss, né, é ideal por conta dela ser uma bomba com eficiência energética maior do mercado, né, e também por ser compacta, né, e ser de fácil instalação aí também, né? Então, um case bem interessante. Outro case também interessante seria a parte de umidificação, né, em processo de maltagem em cervejarias, então ali na parte de maltarias, né, onde tem todo o processo de maltagem ali do grão, também é utilizada aí as nossas bombas, né, então existem diversos benefícios também, né, também é possível utilizar as nossas válvulas solenoides, válvulas de retenção, né, então também é um case interessante aí para a aplicação das nossas bombas. Dando sequência, temos um outro case agora fora do Brasil, né, estamos falando agora de Chile. Temos ali a aplicação sistema de osmose reversa, né, um sistema um pouco maior ali, com diversos containers, né, totalizando ali 8.600 metros cúbicos de água por dia, né, água dessalinizada, né, então eles captam água do mar e faz esse processo de dessalinização por osmose, né, e ali temos ali diversas bombas, né, modelo APP30 aplicada e os recuperadores de energia, né, e aí com isso a planta, né, obteve aí uma economia de 50% nos custos de energia, né, manutenção reduzida e também espaço reduzido por conta de estarem instalados, né, esses skids dentro de containers. Prosseguindo, um outro case também na Itália, né, também de osmose reversa também. Então, uma planta também bastante grande, né, 12 metros cúbicos de água dia, né, também. Então, ali alguns containers, né, também com bombas de tamanhos grandes aí da Danfoss, né, 8 bombas modelo APP86, né, e também recuperadores de energia, a Save 70, né, e além disso, transmissores de pressões, né, também atuando ali também no sistema de osmose, né, no skid, e aí proporcionando uma economia de até 88% aí no custo de energia, né. Então, também um case bastante interessante. Outro case com a aplicação das bombas PHT, aí num data center na Europa, né, fazendo uma parte ali de esfriamento desse data center, né. Então, o sistema de bombeamento ali de 13.000 litros de água, né, desmineralizada por hora em alta pressão, né, e aí tendo esse desafio aí de zero contaminação e alto tempo de atividade, né, então a Danfoss forneceu, né, essas bombas para essa aplicação, e aí o cliente tendo aí esse resultado aí de operação 100% limpa, né, porque as nossas bombas são isentas de óleos, né, então a própria água faz a parte de refrigeração da bomba, né, e aí aumentando aí a eficiência energética dentro desse data center. Um outro case seria com relação ao combate a incêndio, nesse caso aqui na China, né, então sistema aí de combate a incêndio por névoa, né, então água protegendo aí 60 metros quadrados, né, de tesouros históricos, daí provavelmente aí um museu, né, na China. E aí foi fornecidas nossas bombas pH, válvulas solenoides, válvulas de retenção, válvulas de alívio de pressão, né, as VRH, e aí tendo resultado aí de um excelente sistema de alta qualidade, espaço, redução de espaço, na verdade, né, por conta de ser um equipamento, um skid bem compacto, né, para esse sistema de combate a incêndio, além da questão também de economia de água, né, e até a própria proteção, né, desses tesouros ali, né, porque o sistema de névoa, ele acaba utilizando menos água, né, então agride menos o ambiente ali no qual ele está, a água está sendo aspergida, né, quando comparada aí com o sistema tradicional de sprinkler. Então, tem esses resultados, né, esses benefícios com relação à aplicação de combate a incêndio com alta pressão. Outro case também seria bastante interessante é o case de limpeza, né, de displays de tela plana, né, na Coreia. Então, no processo de fabricação desses displays, né, de tela plana, é necessário fazer uma limpeza com água desmineralizada, né, uma água técnica em alta pressão,
por conta disso é necessária aí, né, a utilização de bombas que são isentas de óleo, né, para sua refrigeração. E aí a bomba da Danfoss se tornou adequada aí para essa aplicação, por ela não ter a necessidade de utilizar óleo para refrigeração, né. E então esse era um grande desafio, né, estar livre de contaminantes, né, e também fornecer baixa manutenção. Então as bombas da Danfoss possuem essas características que o cliente necessitava, e hoje diversos fabricantes aí de displays de tela plana utilizam as bombas da Danfoss para, né, fazer o sistema de limpeza, né, dentro do processo de fabricação. E para finalizar, temos aí o case aí de turbinas a gás, né, em uma usina elétrica na Califórnia, onde se utilizou as bombas PHT-25, né, e aí também fornecendo aí zero risco de contaminação, né, manutenção reduzida e tamanho pequeno e flexível, né, tamanho reduzido aí para o sistema, né. Então, tudo isso aí agregando aí benefícios ao cliente. Tá? Bom, pessoal, essa é a aplicação, esta é a minha apresentação, né, uma apresentação bem rápida. A ideia era trazer aqui um pouco a respeito da divisão, né, não era uma apresentação técnica, era mais para realmente apresentar um pouco aí sobre essa divisão de High Pressure Pumps da Danfoss, e para que vocês possam conhecer, né, um pouco da divisão, entender quais os nossos produtos, quais as nossas aplicações, né, e em breve estaremos fazendo outros webinars um pouco mais técnicos, né, com relação a essa divisão, né, aos nossos produtos. Espero que vocês tenham gostado. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, podem estar deixando aqui no chat, né, e o pessoal depois aí que estarem assistindo via YouTube, que está gravada essa apresentação, vocês também podem estar deixando aí comentários, dúvidas, também nos comentários do YouTube. Então, agradeço a todos aí pela atenção, espero que tenham gostado e tenham uma ótima tarde. Estarei passando agora para a Débora dar alguns recados para a gente finalizar o nosso webinar. Muito obrigada, Anderson. Esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, gostaríamos de convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Também convidamos a todos a inscrever no nosso canal do YouTube, da Danfoss Brasil, onde poderão encontrar alguns dos nossos webinars gravados, inclusive esse. Cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. E também em nosso site, colocando Revista Solutions na pesquisa, poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. E em continuação, aponto na tela, a tela do seu celular, câmera, desculpe, para o QR Code aqui ao lado, poderão acessar a nossa agenda de webinars em nosso site, ou caso prefiram, também poderão acessar digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos que quiserem. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente. Também aproveito a oportunidade para convidar a todos para ouvir nosso podcast, Dribladores da Refrigeração. Novamente, agradecemos a presença de todos e esperamos encontrá-los em nossos próximos webinars. Obrigada!